Mais uma vez, meus queridos alunos do 8º ano das Escolas Municipais de Teresina. Aliás, um beijo para os meus queridos alunos da Escola Municipal Professor Manuel Paulo Nunes. Então, mais uma vez aqui com você, professor Barroso, vamos iniciar uma aula de língua portuguesa e aquela mensagem de sempre. Pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, anote as informações principais e vamos nessa. Então, para iniciar nossa aula, vamos tratar primeiro dos conteúdos. Vamos trabalhar aí a questão da interpretação de texto, né, com a ajuda de material gráfico. Quando se fala em material gráfico, eu estou falando aqui da linguagem não verbal, ou seja, a imagem, né, o desenho. E também o sentido de pontuações. E para isso, escolheremos aí 2 gêneros que se aproximam muito, né, que é a charge e o cartoon. O foco da nossa aula não será o gênero, né, das características do gênero, mas sim trabalhar essas habilidades, né, de interpretação e também do sentido de pontuações que ajudam nessa interpretação. Tudo certo? Então, vamos começar aí. Então, eu trouxe uma primeira imagem para que você perceba o seguinte. Eu tenho aqui uma charge, mas eu retirei a imagem, eu deixei apenas para você a linguagem verbal. Perceba comigo. O primeiro balão de fala diz assim: chegou o novo celular da moda. E na segunda fala eu tenho assim: legal, vou comprar, preciso de um novo celular. Então, a pergunta é: você seria capaz de interpretar essa charge sem a linguagem não verbal? Ou seja, você seria capaz de entender esse texto apenas com a linguagem verbal? Pense um pouquinho. Perceba o balão, perceba o formato, tá? Perceba as características aí das letras. Será que te dá alguma interpretação do que possa ser essa charge? Bom, depois de você ter pensado e observado aí essas características, eu peço que a gente olhe uma segunda imagem. Só que agora eu fiz o contrário. Eu retirei a linguagem verbal e deixei para você a linguagem não verbal, ou seja, a própria imagem mesmo. Então, você seria capaz de interpretar esse texto somente com a linguagem não verbal? Olha que legal. O que eu quero com isso? Mostrar como esses 2 tipos de linguagem, e que é uma característica do gênero cartoon e do gênero charge, se complementam. E, aliás, te possibilita essa interpretação. Então, olhando as vestes, o olhar, a expressão facial dos personagens, você é capaz de interpretar essa charge? Então, voltando lá para a primeira pergunta, né, se você seria capaz, eu estou revelando aí para você a charge, né, o cartoon número 1, que diz: chegou o novo celular da moda. Perceba que eu tenho um homem sentado numa poltrona assistindo à televisão e na TV, observe que há uma propaganda de um celular. E ele diz, né, chegou o novo celular da moda. Quem diz isso é a propaganda na TV. Observe a trajetória do balão. E aí o rapaz diz: legal, vou comprar, preciso de um novo celular. Mas observe que atrás da poltrona existem diversos outros celulares. Então há diversos outros celulares. Então mostra aí a questão, qual seria o tema desse texto, já que trabalhamos na aula anterior a questão do tema de texto, né? Qual seria o tema desse texto, né? Justamente a questão do consumismo, da compra exagerada, sem necessidade, não é? Então, perceba como você fez essa interpretação, alinhando a linguagem verbal com a linguagem não verbal. E, tratando-se aqui de importância, não há uma mais importante que a outra. As 2 são importantes. Então, é por isso que nós, professores, sempre quando você vai fazer algum tipo de teste seletivo, ou algum tipo de prova, ou às vezes até no dia a dia mesmo. Aliás, pessoal, os nossos ensinamentos aqui não são só para provas. No dia a dia você precisa aliar essas informações, os tipos de linguagem e fazer corretamente a interpretação. Tudo bem até aqui? Vamos para uma segunda habilidade. Então, já mostrei para você a questão da linguagem não verbal com a linguagem verbal. E temos aí a segunda charge. Nessa charge, você tinha 2 mulheres e perceba qual o tema aqui. Negros são as maiores vítimas da violência. Então você tem uma mulher, né, de uma etnia diferente da outra. A primeira diz: tchau filho, bom trabalho e volta logo para casa.
A segunda mulher, negra, diz: tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. Veja que a preocupação da mulher não é nem o bom trabalho, e sim pela questão da violência urbana, né? Principalmente com o título da charge, que é negros são as maiores vítimas de violência. A preocupação da mãe é sim com a segurança do filho. Então, essa interpretação você só tem observando as duas linguagens. Quando eu mostrei a linguagem não verbal, ficaria difícil, né, encontrar o tema desse texto. Então, trabalhamos aí a questão dos dois tipos de linguagem. Bom, pegando agora um outro aspecto agora da charge, mas agora olhando e observando bem as pontuações, o uso dessas pontuações pelos autores, pelos chargistas. E aí o título é: todo cuidado é pouco. Você está vindo do espaço? Eu tenho ponto de interrogação para marcar a pergunta, você já sabe disso, e eu tenho as reticências. E aí eu pergunto a você, por que essas reticências? Por que o chargista utilizou essas reticências? Qual o sentido delas? Você percebe que o homem parece, né, despreocupado, a mão no bolso, segura uma sacola. E você está vindo do espaço é uma pergunta, mas é uma pergunta que tem um pensamento estendido, há uma continuidade. Por que ele faz essa pergunta? Porque o outro rapaz está vestido de astronauta. Então, é como se ele quisesse dizer: você está vindo do espaço porque você está vestido de astronauta? Mas como eu quero omitir essa segunda parte, então eu coloco as reticências. Então, as reticências aí estão marcando uma continuidade de pensamento, né? Deixando uma reflexão, até mesmo para o leitor. Logo em seguida, eu tenho o segundo personagem vestido de astronauta, com uma sacola, e aí eu tenho uma fala dele: não, reticências, estou vindo da padaria. Reticências. No primeiro momento, o leitor desatento pode achar que é uma ironia, mas na verdade não é, ele está falando a verdade. E você percebe até, embora você não consiga perceber o semblante do personagem, você consegue ver que ele está com a cabeça olhando para baixo. Isso diz muito e isso ajuda na interpretação, como acabamos de ver, a questão da linguagem verbal e a linguagem não verbal. Quando ele diz não e dá essa pausa brusca, marcado aí pelas reticências, ele dá a entender aí de que há uma hesitação, há um momento de tristeza. Ele diz: não, quem me dera se fosse por astronauta, estou vindo da padaria. E em seguida eu tenho reticências também. E essas reticências marcam justamente uma continuidade de pensamento. E essa continuidade de pensamento te causa uma reflexão também, mostrando: olha, eu estou vestido assim por causa do novo vírus, não é? Então, esse é o modo de proteção que eu encontro para ir até a padaria, né? Então, veja como as pontuações, e você já viu também essa habilidade em outras aulas, ajudam na interpretação de textos e, sobretudo, dos textos que envolvem linguagem verbal e não verbal. Você tem que prestar bem atenção na linguagem não verbal e também na linguagem verbal, ok? Então, você viu comigo aí as reticências, né, e o uso delas, mas eu chamo você para perceber outras pontuações, só que agora através de um cartoon, né? E aí diz assim: interpretação. 1º de abril, você está contratado. Eu tenho um ponto de exclamação. E aí, esse ponto de exclamação me indica um certo entusiasmo, alegria, não é? E aí eu tenho o rapaz que diz: verdade. Esse ponto de interrogação não necessariamente marcando uma pergunta em si, é mais um tom de surpresa. Verdade? Puxa, que legal! Então, perceba que o ponto de interrogação e o ponto de exclamação estão me indicando, nesse contexto, essas emoções. Na segunda parte da charge tem assim: 1º de maio. Veja que é uma data, um mês depois da primeira imagem. Você está demitido. E aí eu percebo pelo semblante, né, linguagem não verbal, percebo pelo semblante aí do patrão que ele indica uma certa tristeza, né, e dor por estar fazendo aquilo. Você está demitido. E aí eles: mentira. Né, e eu tenho três pontos de exclamação seguidos, mostrando aí uma ideia de surpresa, não é? E também de tristeza
por aquele enunciado, né, de você estar demitido. Então, as pontuações, mais uma vez, nos ajudam a interpretar esse tipo de texto, tanto a charge quanto o cartoon, e não só esse tipo, né, diversos outros, como você já viu em aulas anteriores. Então, você viu aí comigo os pontos de exclamação, né, e vamos agora praticar, porque através do exercício conseguimos fixar, né, melhor essas questões. Vamos lá, o primeiro eu tenho aí, praticamente linguagem não verbal, a imagem de uma mulher pelos trajes, ela já te dá uma interpretação e ela olha para ela mesma no espelho. Então, a pergunta, eu não vou dar muitas interpretações aqui para que você também não possa ter essa colher de chá na hora das questões. Perceba bem, a pergunta é, relacionando a linguagem verbal e a linguagem não verbal, percebe-se que a jovem, letra A, está feliz porque terá sua própria casa para cuidar? E então, pessoal, o que é que vocês acham? Letra B, sente saudades da vida que tinha antes do casamento? Letra C, fica decepcionada com o reflexo do vestido no espelho? E aí? E letra D, se entristece ao pensar como será a sua vida após o casamento. Então, 30 segundos para que você possa pensar bem, olhar bem a linguagem e interpretar de maneira correta o texto. 30 segundos. Vamos lá? Bom, passado aí os 30 segundos, vamos tentar resolver essa questão observando a linguagem não verbal. Então diz, letra A, está feliz porque terá sua própria casa para cuidar. Pessoal, a expressão dela é de felicidade. Observe os olhos, né, dela e perceba até uma lágrima, como se ela estivesse chorando. Então, de cara aqui a gente já teria descartado a letra A. Ela não está feliz. Letra B, sente saudades da vida que tinha antes do casamento? Bom, é um reflexo ali, ela se olha, né, e se vê fazendo outra coisa. Mas aqui não é saudade da vida antes do casamento, né? É saudade da vida depois do casamento. Então, não é a letra B. Letra C, fica decepcionada com o reflexo do vestido no espelho. Na verdade, não é o reflexo do vestido que está no espelho, e sim um reflexo do que será a vida dela após o casamento, né? Estamos tratando de um gênero que faz críticas, então nada mais natural do que você perceber isso e entender durante a interpretação que a charge faz críticas. Então, ela não fica decepcionada com o vestido, até porque o vestido não está como reflexo no espelho. Então, você já tiraria aí de cara, por eliminação, e sobraria a letra D. Se entristece ao pensar como será a sua vida após o casamento. Então, veja aí que a letra correta é a letra D, né? Então, muito fácil, não era tão difícil assim, basta você criar estratégias para que você possa adequar a sua interpretação à interpretação que está sendo dada na questão. Tudo bem? Vamos para mais uma. Os exames ficaram prontos. Seu caso é intoxicação por redes sociais. E aí, olhe bem a linguagem não verbal e tente interpretar a questão. Vamos lá, qual a questão? A partir da leitura do texto, pode-se concluir que, letra A, as redes sociais trazem benefícios à saúde. Letra B, os exames revelam que a doença é comum. Letra C, o paciente usou exageradamente as redes sociais. Ou letra D, o médico se enganou ao dar o diagnóstico ao paciente. 30 segundos para que você possa pensar aí. Vamos lá?
Pronto? Então, vamos voltar ao texto. Perceba aí os dois tipos de linguagem. Os dois tipos de linguagem vão te ajudar nessa interpretação. E a letra A diz, as redes sociais trazem benefícios à saúde. Bom, se traz benefícios à saúde, então por que eu tenho o personagem aí no médico, né? Numa cama de hospital? Então, não é trazer benefícios à saúde, não. Ele fala assim de redes sociais e faz essa crítica às redes sociais, mas não como benefício à saúde. Então você já eliminaria aí a letra A. Letra B. Os exames revelam que a doença é comum. Em nenhum momento aqui se pode perceber, seja através da linguagem verbal ou mesmo através da linguagem não verbal, que se trata de uma doença comum. Você pode interpretar isso pela sua vivência de mundo e achar que essa é a resposta correta. Tá? Então, cuidado, pessoal. Quando se trata de interpretação de texto, você tem que se atentar bem ao que o texto diz, não ao que você acha que o texto pode estar querendo dizer, tá? Então, tome cuidado com isso. Se o texto não traz informação nenhuma sobre a questão de dizer que essa doença é comum, então você não vai marcar. Letra C. O paciente usou exageradamente as redes sociais. Bom, será que eu consigo perceber isso olhando o texto? Quando ele diz, os exames ficaram prontos, seu caso é intoxicação por redes sociais. Então, veja que é exatamente essa a resposta. Ele usou tanto as redes sociais que ficou intoxicado. Parece algo assim meio ilusório, mas não é muito difícil de acontecer, não. A intoxicação aqui é mental, não é? Então, letra D. O médico se enganou ao dar o diagnóstico ao paciente. A gente não percebe em nenhum momento ele desesperado porque deu algo errado. Não. Você percebe uma hesitação, que trabalharemos na próxima questão, mas não é aqui um diagnóstico errado, né, equivocado. Portanto, letra correta, letra C. Então, como eu acabei de dizer, eu trouxe a mesma charge, a mesma crítica, só que agora trabalharemos uma outra opção, né? Vendo agora uma outra temática. Não mais a interpretação olhando linguagem verbal e não verbal, mas sim olhando as pontuações. A pergunta é, uso das reticências, aí na fala do médico, né? Transmitem a ideia de que o médico, letra A, hesitou por achar incomum o resultado dos exames. Letra B, estava sem vontade de dar o resultado dos exames. Letra C, ficou sensibilizado com o resultado dos exames. Ou letra D, pensou que era bom o resultado dos exames. E então, pessoal, 30 segundos para que você possa resolver. Vamos lá? Pronto. Então, vamos voltar. Uso das reticências. Então, observe que na fala do médico ele diz assim, os exames ficaram prontos, seu caso é intoxicação. E aí, tem as reticências para marcar essa pausa, né? Essa hesitação, até porque as reticências têm essa função, né? E também a função de continuidade de pensamento. E aí você iria para as questões e conseguiria resolver de forma simples. Vamos lá, eu vou pular a letra A, vamos depois ler a letra A. Vamos para a letra B. Estava sem vontade de dar o resultado dos exames. É possível dizer isso observando a charge? Dizer que ele estava sem vontade? Ele parece sim, com a mão no bolso, né? Mas não é essa a questão das reticências. As reticências não estão demonstrando isso. Letra C. Ficou sensibilizado com o resultado dos exames? Eu não tenho aí nenhum semblante e as reticências não vão dar esse tipo de sentimento também dentro do texto, de que ele estava sensibilizado.
E letra D, pensou que era bom o resultado dos exames. Em nenhum momento eu posso observar aí que há essa expressão na fala do homem, né, através das reticências. Então, qual o sentido dessas reticências? É justamente a letra A. Ele hesitar, essa hesitação. Professor, o que é uma hesitação? Hesitação é você ter incerteza no que você vai dizer e você fica dando pequenas pausas. Por exemplo, você me pergunta, professor, o que é, não sei, o que é a NASA? Eu digo, é uma agência espacial. Se eu for passar para o texto escrito, essa minha fala, veja que eu fiz duas vezes. Esses dois S teriam que vir com reticências para indicar pausa, né? E essa pausa é uma hesitação, uma incerteza no que eu vou dizer, uma insegurança no que eu vou dizer. Tudo bem? Então, fica esclarecido aí esse termo, hesitar, hesitação. Vamos para mais um texto. Diz assim, o Fabinho disse que a mãe dele é doméstica. Que sorte a dele. Minha mãe é braba pra caramba. Tenho quase certeza que ela é selvagem. Então, temos aí uma tirinha do Armandinho e vamos às perguntas. O uso do ponto de exclamação em a minha mãe é braba pra caramba reforça a letra A. Felicidade do menino ao saber que sua mãe é uma pessoa gentil. Letra B. Indignação do menino por ter uma mãe que é muito carinhosa. Letra C. Decepção do menino ao concluir que sua mãe é muito furiosa. Ou letra D. Contentamento do menino por perceber que sua mãe é feroz. Vamos lá, interprete aí, 30 segundos para que você faça isso. Pronto. Então, vamos à questão. Veja o que diz aí. Ele quer o ponto de exclamação e qual o sentido desse ponto de exclamação. O que esse ponto de exclamação reforça? Letra A. Felicidade do menino ao saber que sua mãe é uma pessoa gentil? Não, né, pessoal? Não é expressão de felicidade. Veja que o primeiro garoto disse que o Fabinho tem uma mãe que ela é doméstica. E ele disse que sorte a dele, porque a minha não é. Então, não é a felicidade do menino, não é a letra A. Letra B, indignação do menino por ter uma mãe que é muito carinhosa. Bom, ele pode até ter algum tipo de indignação, mas ele não tem uma mãe carinhosa. Pelo contrário, ele diz isso no último quadrinho, né? Diz que ela é selvagem. Portanto, a gente não tem aí a letra B como resposta correta. Letra C, decepção do menino ao concluir que sua mãe é muito furiosa. Ora, pessoal, se ele disse que ela é selvagem, que ela é braba pra caramba, né? Então, você está diante aí da letra C como resposta correta. Decepção do menino ao concluir que sua mãe é muito furiosa, né? Letra D, só para desencargo de consciência. Contentamento do menino. O menino está contente, contente por perceber que sua mãe é muito feroz? Não, né, pessoal? Então, a resposta correta, letra C. Vamos continuar as interpretações. Quanto mais você pratica, melhor você fica naquilo que você faz. Vamos lá. Selou o cavalo para mim, Chico? Claro, pai. E não disse que sabia fazer isso? Disse. Vamos para a questão. O uso do ponto de exclamação em disse expressa o quê? Letra A, entusiasmo. B, satisfação. C, decepção. Ou letra D, raiva. E então, pessoal, 30 segundos.
Prontinho? Então vamos lá, vamos voltar. Veja que o segundo quadrinho, você consegue fazer essa interpretação não olhando só a pontuação, mas também a expressão facial dos personagens, ou seja, a linguagem não verbal. E aqui temos um momento em que as duas habilidades se juntam, não é? A linguagem não verbal, assim como a pontuação, te indicam que tipo de sentimento o personagem está sentindo. Então, o uso do ponto de exclamação em disse expressa, letra A, entusiasmo. Ele está entusiasmado aí, o pai dele, ao saber que ele selou, mas com outro tipo de selo, né, e não de sela. Letra B, satisfação. Ele está satisfeito com o que o Chico Bento fez? Não é, pessoal? Não é a letra A nem a letra B, não é entusiasmo nem satisfação. Letra C, decepção. Ele está decepcionado, você consegue perceber isso pela cara dele. Raiva, ele não parece estar injuriado, né? Não parece estar com raiva. Portanto, a resposta correta, letra C. Tudo bem? Foi tranquilo essa, hein? Vamos para mais uma. E aí, eu tenho um personagem, não é? Um piloto de um avião. Casamento ok, filhos ok, saúde ok. E aí eu tenho logo atrás um turista, né, anotando essas informações. Vamos lá. Sobre os sinais de pontuação usados no texto, é correto afirmar que, letra A, as vírgulas marcam a presença de chamamentos. Letra B, as reticências indicam uma reflexão prévia do tripulante. Letra C, as reticências mostram que o personagem tinha algo mais a dizer. Ou letra D, os pontos de exclamação indicam uma surpresa, né, diante das perguntas do turista. Então, pessoal, vamos fazer essa juntos. Então, você pode perceber aí que o texto já inicia com reticências e também termina com reticências, né? Então, os sinais de pontuação utilizados por ele, letra A, as vírgulas marcam a presença de um chamamento. Pessoal, as vírgulas estão marcando um chamamento, ele está chamando alguém, né? Tem um nome de alguém aí, então não é um chamamento, não é a letra A. Letra B, as reticências indicam uma reflexão prévia do tripulante. Bom, se eu tenho reticências iniciando antes do texto, pode indicar sim essa reflexão. Então, é possível ser a letra B. Vamos para as outras. Letra C, as reticências mostram que o personagem tinha algo mais a dizer. E letra D, os pontos de exclamação indicam surpresa diante das perguntas do turista. Bom, então, claramente aí você vai ter que as reticências mostram que o personagem tinha algo mais a dizer, né? Bem no finalzinho você consegue perceber isso, né? Que ele começa a descrever, casamento, filho, saúde e outras coisas também estão tudo ok. Então, a resposta correta é a letra C. Bom, temos aí mais uma, mas vamos deixar para a próxima, a nossa aula já está acabando. Eu só quero fazer uma reflexão com vocês nessa última parte, sobre o que aprendemos na aula de hoje. Bom, foi o que a gente viu aqui, que entendemos, fizemos interpretações de textos, né, seja cartoon e charges e outros textos também, a questão de conseguir aliar a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Então, esse tipo de interpretação é muito importante que vocês façam, tá? Sempre lendo, sempre voltando ao texto. E também trabalhamos aí o sentido de pontuações em questões. Então, é com isso que eu encerro a aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido, por ter participado. E as dúvidas, contacte o professor. Tchau, pessoal. Abraço.